Oi, pessoal! E aí, tudo bem? Vamos dar continuidade às nossas perguntas, que foram tema lá da nossa live. A gente parou na número 3, então é daqui que a gente prossegue. Bom, e essa pergunta que eu elaborei é justamente para dar uma cutucada na nossa saúde. E lógico, levando em consideração tudo aquilo que a gente aprendeu sobre a fisiologia das plantas. Então a pergunta é a seguinte: estamos ingerindo vegetais com boas concentrações de nutrientes ou a artificialidade nos alimentos é o que predomina? E quando eu digo artificialidade, para não tocar tanto naquela questão da industrialização, que também é um termo que caberia muito ao que a gente vai comentar agora, mas a artificialidade é nesse sentido, de que eu não encontro assim na natureza. Vamos raciocinar comigo. A margarina, eu tenho margarina disponível na natureza, no ambiente natural? Não. Ela vem da onde? De óleos vegetais. Olha que nome bonito, né? Só que esses óleos vegetais, eles passam por um outro processo químico com acréscimos de hidrogênio e que faz com que aquele óleo líquido se transforme em algo pastoso, mais solidificado. Então, aquele óleo vegetal que está presente na margarina, naquela forma que ele assume, pastosa, não é encontrado na natureza. Isso foi feita pelo homem. É um produto artificial? Super artificial. Embora agora eles estejam até acrescentando ômega 3 aí, né? Foi aprovado pela Anvisa ômega 3 na margarina. E outros tipos, outras substâncias como vitaminas também que eles acabam colocando agora nas margarinas. Para quê? Porque ela tá virando um bicho de sete cabeças e a mídia, por mais que ela queira meio que camuflar a história da margarina, as pessoas já estão cientes de que ela faz mal, né? Mas é lógico, eles estão rotulando de uma outra maneira, acrescentando coisas boas para fazer com que a gente passe pela prateleira e pegue a bendita margarina e leve para casa. Então, a margarina, gente, é uma das coisas, entre aspas, que a gente vê nos supermercados e que está presente aí ainda na maioria das casas brasileiras e, sei lá, do mundo. Então, o onde é que a professora quer chegar com isso, né? Nessa questão da artificialidade, linkando, claro, com a fisiologia vegetal, no sentido de que a planta tem nutrientes, no sentido de que a planta, ela nos fornece o que há de bom aí em questões nutricionais, como sais e minerais dos mais variados e também precursores de algumas vitaminas no nosso corpo, precursores de processos enzimáticos, já que a gente precisa muito quebrar e construir, né? Quebra esse alimento, mas constrói a partir dessa quebra outros que também vão nos servir, vão fazer parte do meu organismo. Então, gente, a maneira como nós estamos nos apropriando dos vegetais, ou seja, a maneira como eu estou me alimentando, é extremamente artificial. Salvo quando eu como uma fruta, quando eu como uma verdura, mas ainda assim essa fruta, por exemplo, como essa aqui, vamos supor, eu vou lá no mercado, eu vejo essa fruta linda, maravilhosa, ela é brilhosa, não tem nenhuma rugosidade, dá até para se espelhar. Será que isso aqui é natural? Essa maçã, por exemplo, aqui, ela de fato nasceu, cresceu, se desenvolveu e ficou assim naturalmente, sem nenhum acréscimo aí? Ou ela é mais um atributo da artificialidade dos alimentos? Será que se eu comer essa maçã, de fato, o que há dentro da maçã vai me fazer bem? Ou que a casca está, né, repleta, por exemplo, com agrotóxicos, vai tirar todo o benefício que ela poderia me causar? Então, as plantas, elas sim nos fornecem muita coisa boa. A questão é a mãozinha do homem, que está cada vez mais, né, adentrando
nos processos de industrialização dos alimentos. Lógico, tem um ponto positivo nessa questão? Tem. É necessário que haja esses mecanismos artificiais para poder suprir a necessidade de toda essa gente que habita o nosso planeta. Imaginem vocês um agricultor plantando atrás de casa um milho, feijão, 10 metros quadrados. Vai dar conta de preencher mensalmente, diariamente, as prateleiras dos supermercados? Não dá conta. Tem que suprir a necessidade mundial, né? Tem que suprir para essa quantidade de gente que está habitando. A questão é, será que o meu corpo ele já está adaptado a essa artificialidade toda contendo nos alimentos? Ou eu ainda estou passando por um processo aí que eu coloquei aqui, né? Aclimatação. Claro que esse termo não posso utilizar para mim, animal, é um termo que a gente usa na botânica, mas lembrando do significado dessa palavra, que é realmente um processo que um organismo passa para se ajustar a alguma mudança em seu habitat, é claro que a gente está passando por esse processo de mudança, né? Mudança em quê? No que a gente se alimenta. Por exemplo, o trigo que eu como hoje é muito diferente do trigo de 1950. O boom que está saindo aí sobre o trigo, nessa questão de ser transgênico, que na verdade não é um alimento transgênico, né? Depois a gente vai ver, ele vem a calhar justamente com essa questão da aclimatação, dessa adaptação nossa a esses novos tipos de alimentos que estão nos oferecendo nos supermercados. Na verdade, o trigo ele provoca na gente, por conta do glúten, essa questão das alergias. E aí, a gente tem escapatória? Não temos, né? A não ser que eu saia, vou morar num sítio, num lugar retirado, que eu tenho espaço suficiente para eu poder plantar o que eu quero comer. Dificilmente a gente vai fazer isso, né? A não ser lá na velhice, quando a gente estiver aposentado, que quiser sumir da cidade. Aí tudo bem, é uma possibilidade, mas enquanto a gente está aqui batalhando, né? Trabalhando, enfim, nós sobrevivemos dessa maneira, indo aos supermercados comprando. Claro que tem esses escapes, né? Uma fruteira da esquina, um conhecido que vende algo orgânico. Mas enfim, gente, tirar tudo o que é de artificial não é possível. Então, a gente até com certeza está se adaptando, mas o processo adaptativo que nós estamos passando, ele está sendo muito judiado no nosso corpo. Nosso corpo está passando por problemas por conta dessa adaptação, essa, entre aspas, aclimatação à artificialidade dos alimentos. E aí vem todos aqueles problemas que a gente conhece como, por exemplo, as alergias, das quais a gente não tá escape. Bom, e voltando um pouquinho das plantas, é lógico que o que ela nos oferta naturalmente é uma riqueza de nutrientes, sendo esses os grandes nutrientes, os macronutrientes, por exemplo, carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio. Nitrogênio muito importante porque faz parte dos nossos ácidos nucleicos, DNA, RNA, magnésio, pessoal, que tem que estar presente na clorofila, que é quem vai captar a luz solar para poder fazer o processo de fotossíntese. Então, o magnésio é maravilhoso nas plantas e para nós acaba sendo um precursor em várias rotas metabólicas que o meu corpo exige. Então, é importantíssimo para mim também o magnésio, não só para as plantas, assim como os micronutrientes, os pequenos nutrientes que são alguns sais minerais, ferro, manganês, zinco, cobre, boro, molibdênio, cloro. Olha só quanta coisa boa os vegetais têm dentro de si e que podem nos fornecer na medida em que eu me alimento, por exemplo, de uma raiz, de um caule, de uma folha, do seu próprio fruto. Mas além desses micronutrientes, elementos que são aí considerados tão importantes para as plantas e para nós também, eles vêm com alguns presentinhos junto, que são aí principalmente os metais pesados. Mas naturalmente os metais pesados existem? Ou eles são agregados? Por exemplo, o cádmio, o chumbo, o cromo, o próprio mercúrio, pessoal. Nós temos presentes em alguns vegetais que a gente acaba ingerindo, e não só vegetais, mas, por exemplo, se eu falar da foz do rio Araranguá,
que a ciência já vem provando que os peixinhos que eu pesco lá na foz do Rio Araranguá já estão vindo aí com metais pesados e acaba nos contaminando pelo processo de biomagnificação, faz com que eu desenvolva certos tipos de doenças e até cânceres. Então aqui, pessoal, eu só quero linkar que nós temos algumas vias que faz com que os metais pesados cheguem até a minha mesa. A gente tem ali a região de Criciúma, que vocês bem sabem, que sofreu com a mineração de carvão, sofreu com os rejeitos, né? Esses passivos ambientais todos provenientes da mineração, que foi realizada sem nenhum tipo de cuidado, até porque não tinha conhecimento, às vezes ignorância, né, por parte dos empreendedores, ou não. Então, esses passivos ambientais que vieram aí por conta da mineração e que deixou os solos empobrecidos e contaminados com os rejeitos do processo do carvão, solos piritosos, então eles acabaram sendo carreados também pelas águas das chuvas até os seus rios. E aí o nosso rio Araranguá, ele tem sim rejeitos da mineração de carvão, assim como ele tem problemas com substâncias provenientes dos agrotóxicos todos que são utilizados para plantio de arroz, por exemplo, lá na região do Turvo, Ermo, Meleiro, que é uma região grande produtora de arroz, né? Importante para a risicultura economicamente falando. Mas para a questão da saúde, então, o nosso rio ele recebe de um lado rejeitos piritosos, de um lado metais pesados provenientes lá do rio Mãe Luzia, que vem de Criciúma, daquela região que sofreu com a mineração de carvão e até hoje os rios estão contaminados, e do outro lado, vindo ali, né, pela Sapiranga, pelos afluentes ali que desembocam no nosso rio, trazendo substâncias provenientes aí dos agrotóxicos utilizados no plantio de arroz. Então, pessoal, as plantas também acabam sofrendo, né, passando por esses processos de concentração de metais pesados. Outra questão é o pasto para o gado. Bom, eu como churrasco no final de semana, mas e aquela carne daquele gado? Ela foi produzida a partir do pasto que o gado ingeriu. E esse pasto, ele foi plantado assim? Sem agrotóxico nenhum, sem nenhuma composição química adicional que faz com que ele esteja ali presente o tempo todo, o ano todo. A mesma coisa as rações feitas para as aves. Aquele franguinho que eu como, que eu asso, que eu frito, que eu cozinho, né? Ele se alimentou de alguma coisa antes de chegar a ser uma ave pronta para corte. E a ração que foi oferecida para elas? Será que nessa ração eu só tenho esses nutrientes maravilhosos aqui ou vem com alguns presentinhos também? Então, a ração é mais para falar da questão dos antibióticos que são colocados, né? Para que as aves consigam chegar aí no seu período, no seu ápice, que seria para corte. Então, pessoal, é muita coisa envolvida e que a gente não sabe, né? E é interessante passar essas informações para vocês. Tem alguns estudos que comprovam que no arroz que a gente ingere, ele também contém arsênio. E aí, o que eu vou fazer? Eu não consigo plantar arroz atrás da minha casa, orgânico, bonitinho. Eu sou obrigada a comprar no mercado. Então é nesse sentido que vem essa conversa. É pra gente realmente botar a mão na consciência e tentar pensar. Eu não tenho muita escapatória, mas eu tenho alguns viés que eu consigo estar manobrando aí, para eu ter uma alimentação um pouquinho melhor. Quais são? E aí cada um de vocês pensa. Aí entra a questão dos transgênicos. Os vegetais, meu Deus, né? Eles sofrem com transgenia a todo momento, a todo ano sai coisa nova por aí. Claro que isso é uma mera ilustração, mas é mais ou menos isso, tá? O que é transgênico? São organismos que têm um ou mais genes transferidos de espécies diferentes. Quer dizer, é uma maçã com possibilidades de dentro ser uma laranja, né? Um abacaxi com possibilidades dentro aí ter algum genezinho que produza substância vermelha e faz com que ele até tenha sementes de melancia. Vamos pensar, vamos vislumbrar coisas, porque a transgenia é possível de se fazer.
Aí eu pergunto, você já experimentou algum? Olha só, quantos que a gente já experimentou, né? Esse símbolo diz tudo. Diz que o alimento é transgênico, diz que o alimento foi modificado. E a gente tem uma gama nas prateleiras dos supermercados, dos quais a gente carrega para dentro de casa, porque muitas vezes nós não temos opção. O trigo, chegamos no trigo, né? Um vegetal que ele é maravilhoso, uma vez que ele alimenta populações desde o mais pobre ao mais rico. Só que, claro, ele foi modificado, né? Ele foi melhorado, digamos assim. É aquilo que eu comentei antes, o trigo de hoje, 2020, não é o mesmo do trigo de 1950. Ele vem aí com um acréscimo substancial, por exemplo, na questão do glúten. O glúten, que são essas proteínas, aí esses aglomerados de proteínas que se juntam para formar o glúten, e que é uma grande proteína e que muitas vezes o meu intestino ele não consegue suportar porque ela é grande, e os meus enterócitos, que são essas células absortivas do meu intestino, ele não consegue de fato absorver, e aí causam alguns problemas para determinadas pessoas. O menor dos sintomas é a gente se sentir de barriga inchada, né? Então, é por conta disso, pessoal. O trigo hoje, ele não é só 30% mais glúten, como eu coloquei para vocês. Dizem alguns estudos que ele já sofreu, ele já foi tão melhorado que ele tem 400 vezes mais glúten do que o trigo lá de 1900 e bolinha, que os nossos avós, tataravós ingeriram na vida e que não causaram tantos problemas, principalmente com alergias, né? Então essas são as patologias associadas ao trigo. São as alergias, a doença celíaca, nunca se teve tanto caso de doente celíaco como se tem hoje, hipersensibilidade, que é de fato aquela sensibilidade que se tem maior quanto ao glúten, uma vez que ele não é absorvido por determinadas pessoas, e faz parte, claro, dos FODMAPs. O que são os FODMAPs, né? Esse nome gigantão e que confere pra gente aí um conjunto de carboidratos que o meu trato digestivo, o humano, ele não consegue digerir. Eles são carboidratos fermentáveis e que o meu trato não consegue digerir. É o pão, o próprio café, o chocolate, é refrigerante, o leite por conta da caseína, essa proteína gigante que o meu intestino também às vezes não consegue absorvê-la e que para algumas pessoas causa a síndrome do intestino irritável, que é uma inflamação das velocidades intestinais, né? Aquelas velocidadezinhas que tem na pontinha dessa célula e que acaba inflamando elas. Então, comida processada, tudo faz parte dos FODMAPs. Até tem dietas, né, baseadas em FODMAPs que tu corta todas essas substâncias e a pessoa vive feliz e saltitante e às vezes melhora até outras doenças que são tratadas com medicamentos comprados na farmácia, e quando na verdade deveria talvez só retirar uma coisa ou outra, ou pão, ou leite, ou trigo, né? E aí já melhoraria o seu quadro patológico. Então, pessoal, nós estamos ficando doentes sim, e a maior parte das explicações vem do alimento, vem da forma como os vegetais principalmente estão chegando até a minha mesa. Outra cereja do bolo para algumas pessoas, por exemplo, as mulheres na menopausa, soja. Soja é transgênica, esta sim é transgênica, né? Ela não só foi modificada, mas ela passou por um processo de aquisição de genes diferentes de outras espécies, que não só da soja. Então a soja, ela é rica em isoflavonas e ela possui um tipo de hormônio feminino que para nós mulheres, quando no momento da menopausa, faz muito bem, obrigada. Mas somente também, né? Quando eu, por exemplo, ingiro, eu homem ou criança, menino, pequeno, começo a ingerir os suquinhos dos supermercados, bolacha recheada,
qualquer alimento que tenha leite na composição e que seja processado e por conta vai soja, salgadinhos, cereais matinais, sabe? Cereais matinais. Quando eu oferto isso para a criança, os homens, eles formam, os meninos, glândulas mamárias, eles dão esse aporte hormonal por conta da ingestão de substâncias contendo soja e eles acabam desenvolvendo mamas. Por quê? Porque se alimentam também, junto com ela, claro, deste hormônio feminino. Então, meninas, pessoal, meninas com 6 anos, isso é relato de consultórios médicos, não sou eu que estou falando e nem é uma especulação. Isso está presente no Google, vocês podem pesquisar, de médicos renomados que estão se declarando na internet de que para parar um pouco, né, com essa questão dos leites de soja e outras questões todas que envolvem soja na alimentação das crianças. Meninas com 6 anos menstruando. Olha o problema de eu ingerir produtos processados à base contendo soja. Então existem artigos científicos que foram aí publicados trazendo a questão da soja. Existe até a proteína da soja que pode ser substituída por carne, né, para o adulto. Mas é lógico, a gente tem que dar vez para a ciência ela é verdadeira até que se prove o contrário, a gente tem que acreditar nos artigos científicos, temos que acreditar nos artigos científicos, mas a medicina de hoje, ela está sendo mais baseada em evidências do que na própria leitura de artigos científicos. É o que ocorre no consultório mesmo. Então, são relatos de médicos que estão falando isso, gente. Tá? A gente tem que entender que estudo científico tem uma galerinha que ele tem aí, eles têm interesse econômico e é lógico que eles vão trabalhar nessa linha aí de raciocínio, tá? Mas a medicina hoje, graças a Deus, a gente está tendo médicos realistas e eles estão mais baseados em evidências do que na própria leitura de artigos que dizem toma isso que isso é bom. Não, é o que está ocorrendo dos relatos dos pacientes nos consultórios. Tratamentos com medicamentos ditos maravilhosos para determinadas doenças e que não estão dando certo. E na medida em que eles vão tirando certos tipos de alimentos, eles já vão tendo uma melhora do paciente. Dos pacientes, melhor dizendo, porque isso não acontece eventualmente, é um conjunto de pessoas que quando tiradas certos tipos de alimentos, principalmente esses artificiais, há uma melhora em diversas formas de doenças que acometem o ser humano. E essas doenças não são só intestinais, são neurológicas também, porque não sei se vocês sabem, nós temos uma conexão muito grande com o nosso cérebro. O intestino humano é considerado o segundo cérebro. Isso saiu aí, acho que em 2014, em uns estudos, e de lá para cá, muitos outros foram feitos, e realmente a gente tem uma conexão muito grande através do nervo vago, esse nervo grande, né, extenso que vai do intestino e que se conecta com o nosso cérebro. Então, determinadas doenças, inclusive o autismo, ele está sendo linkado, a atuação no organismo humano está sendo extremamente linkado com a forma com que a pessoa se alimenta e que leva a desenvolver o processo do autismo nos seus mais variados espectros. Então, vocês olhem a gravidade da coisa, né? A gente morre pela boca mesmo, a gente desenvolve doenças pela boca, a partir do que eu me alimento. E para finalizar, existe mundo ideal, então? Depois dessas explanações todas que a professora trouxe, e claro, se vocês forem se inteirar, lerem e ouvirem os especialistas, vocês vão ver que é um mundo de coisas que eu não consigo comentar aqui. Existe um mundo ideal? Vou morar na floresta, ter água limpa e viver respirando um ar puro e pegar o fruto da estação e deu? Ou então eu vou começar a plantar produtos orgânicos, porque dinheiro eu não vou ter para comprar todo, 100% do que eu tenho dentro da minha casa, como sendo produto orgânico, porque ele ainda é caro? Ou será que eu continuo sobrevivendo, eu não tenho tempo para cozinhar e eu vou sobreviver dessa maneira, enchendo o meu carrinho quando eu for no supermercado, porque aqui eu tenho um arroz que cozinha em 5 minutos, aqui eu tenho uma massa em 3 minutos, né? E aí, o que é que eu faço? Existe mundo ideal?
Até coloquei aqui essa imagem que eu achei interessante. Agradeça aos agrotóxicos por estar vivo. É aquela coisa, eu preciso abastecer o mundo, né? Eu preciso abastecer esses bilhões de pessoas que estão sobrevivendo nesse planeta. Como que eu faço isso? Utilizando algumas coisinhas mais. Porque só na naturalidade das coisas eu não consigo abastecer toda essa leva de pessoas que habitam o nosso planeta. Então, gente, para finalizar é isso, tá? É mais um exercício pra gente mentalizar algumas coisas. Então, é isso, essa é a minha mensagem que eu quero deixar aí para vocês. Não existe mundo ideal, mas eu posso fazer um pouquinho, né? A minha parte, eu posso tentar me desvencilhar um pouquinho das prateleiras, tentar consumir alguma coisa que seja natural, ou até mesmo parar de ingerir tantas coisas industrializadas. Isso é fácil, é porque isso aqui é um vício para nós. O nosso organismo está altamente viciado com essas questões, com glúten, com caseína, lactose, todas essas proteínas que estão presentes em leites, em carnes, em alimentos de fast food, e acabam viciando o nosso organismo. É vício mesmo, é uma droga. Então, cabe a vocês agora pensar um pouco mais, né? Será que eu mantenho essa minha rotina ou eu tento modificar alguma coisa? Eu preciso ter a minha fruteira todos os dias cheias de todos os tipos de frutas ou eu acabo comendo só as que a estação está me oferecendo? Será que eu vou morrer por conta disso, por me alimentar dessa maneira? Eu acho que não, gente. A gente vive, não sei se vive mais, mas vive melhor. Na verdade, a nossa saúde está sendo testada, né? Cabe a cada um pensar até que ponto eu vou deixar eles me testarem. Na verdade, quem faz o veneno é a dose, né? Então, cabe a nós também dosar o que a gente acha que é o ponto ideal. Então, pessoal, pensem nos venenos que os vegetais estão nos oferecendo, que pena, e pensem na dosagem que vocês terão daqui para frente. Tá bom, gente? Um abraço e até a próxima aula.